E aí galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero estar te ajudando a otimizar a sua internet no seu PC. Seja o seu PC para jogo ou para trabalho, esse vídeo vai te ajudar de qualquer maneira. Se você estiver enfrentando problemas com download lento, ou até mesmo um ping meio alto nos jogos ou input lag, também esse vídeo é para você, ok? Então fica até o final, que eu garanto que você vai sair daqui com a sua internet muito mais rápido do que quando você chegou. Para nossa primeira dica, galera, nós vamos ter que abrir o nosso CMD. Aperta a tecla Windows aí no seu computador, digita CMD e clica em executar como administrador. Agora vocês vão executar alguns comandos que eu vou deixar aí para vocês no comentário fixado ou na descrição. São comandos simples, o próprio Windows, então não vai afetar nada na usabilidade do seu PC. O primeiro comando é o flush DNS, que vai limpar o seu DNS. O segundo comando é o ipconfig/release, que vai fazer uma reconfiguração no seu IP, juntamente com este outro ipconfig, que é o renew. Ele vai recriar o seu IP agora. Clicando nele, ele vai fazer uma outra configuração de IP e tá tudo bem se você ficar sem internet. Agora ele vai reativar novamente, como vocês viram aqui embaixo. No próximo comando, a gente vai usar o net sh winsock reset, que seria nada mais nada menos do que um comando que redefine a camada de comunicação de rede do uso. E agora nós vamos usar o outro comando primo dele, que é o int ip reset. Clicou nele, ele vai fazer toda uma redefinição aqui e depois vocês vão ter que reiniciar o PC. Vocês reiniciam por aqui, clicando em reiniciar. Reiniciou o seu PC, você já pode voltar e fazer o segundo passo, que agora nós vamos conversar sobre ele. O segundo passo, ele é variável para cada PC. Digamos que você utiliza, por acaso, aí um notebook. No notebook você não usa o cabo de rede, você usa o Wi-Fi. Então eu vou te passar um passo a passo bem prático para você realizar aí no seu PC. Salve galera, voltando aqui na edição do vídeo, cara, eu vi que seria melhor que eu deixasse um vídeo de outro criador de conteúdo que ensinasse diretamente como fazer isso no notebook. Portanto, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês na descrição do vídeo. Corre lá e assiste, beleza? Tamo junto e bora pro próximo passo. Agora vamos pra quem tem um cabo de rede, pra quem usa o cabo de rede no PC. Se você usa o cabo de rede no seu PC, agora você vai ter que entrar no painel de controle do seu Windows, ok? No painel de controle, vocês vão vir aqui em rede e internet, clique em cima e depois clique em central de rede e compartilhamento. Depois, vocês vêm aqui no canto superior esquerdo e cliquem em alterar configurações do adaptador. Clicando aqui em cima, vocês vão clicar agora com o botão direito e vão vir aqui em propriedade. E agora vocês clicam em configurar. Porém, aqui tem uma configuração que vocês devem prestar bem atenção, porque varia de PC para PC. Vindo aqui, vocês vêm nessa barrinha, vem até o final e vem aqui, ó, em speed e duplex ou velocidade duplex, depende de como que tá escrito aí, se tá em inglês ou em português. Vindo aqui, vocês vão clicar configurar para máximo disponível e não em autonegociação. Porém, com ressalvas em, se caso você colocou essa configuração aqui, deixou no máximo disponível da sua placa-mãe e ainda assim não foi possível rodar o jogo com uma certa fluidez, recomendo que vocês voltem para o autonegociação. Tudo é teste, não é cagando regra, porque muita gente chega assim, não, você tem que fazer isso. Se você não fizer, o seu PC vai dar input lag. Não, cada computador tem um perfil específico. Às vezes uma dica que deveria funcionar pro seu PC não vai funcionar e no meu dá um resultado legal. No meu caso, 2.5 GB full duplex é o melhor, mais indicado pra mim, ok? Mas pra você pode ser diferente, beleza? Bom, feito isso, galera, configurou aqui, é só clicar em OK, fechar, fechar. O passo 3, ele é muito importante, porque ele envolve algumas ferramentas que às vezes a gente deixa passar. Por exemplo, launchers de jogos. Se você usa Epic Games, Steam, Ubisoft, EA Games, são launchers que consomem recursos, às vezes fazem download sem que você fique sabendo. Por isso, toda vez que você for abrir um jogo, eu recomendo que você vá lá e feche todos os launchers disponíveis. Por exemplo, eu vou abrir um jogo na Epic Games, não tem porque eu estar com a Steam aberta. Então você vai lá e fecha a Steam e vice-versa, ok? Nossa, mas eu vou abrir um jogo na Steam. Tem como eu resolver? Diminuir um pouco mais o input lag, diminuir um pouco mais os recursos? Tem. E a dica vai pra quem tem o Windows 11. Pra quem tem o Windows 10, acho que não tem como fazer isso, ok? Basicamente, se você tá abrindo um jogo da Steam, que nem é o meu caso, vou abrir o Black Squad. Abri aqui, ficou um jogo da Steam aqui e eu uso o Windows 11, eu venho no gerenciador de tarefa, procuro pelo serviço da Steam, que geralmente é esse Steam Web Helper. Eu vou colocar ele aqui pra cima novamente, clicando e filtrando pela CPU. E agora vocês vão ver aqui, ó, tá vendo que ele tá em último e tem essas folhinhas verdes aqui do lado. Por quê? Porque eu coloquei ele em modo eficiência, pra limitar os recursos dele no Windows, tá? Ele vai usar o mínimo de recursos necessário apenas para o programa ficar aberto ali. No caso de vocês, não vai estar assim. Então, se você não tiver com ele todo verdinho, pode ver, ó, todos os serviços da Steam tá com essa folhinha. Eu coloquei ele aqui, ó, o Web Helper aqui, por exemplo, tem 7 serviços abertos aqui dentro da cadeia da árvore de serviço. Todos eles eu deixei em modo eficiência. Portanto, quando eu abrir meu jogo, a Steam vai consumir o mínimo de recursos necessário apenas para ela ficar aberta e o meu jogo funcionar tranquilamente. Façam isso no launcher de jogos que vocês jogam, que vocês vão ver uma grande diferença, tanto em FPS quanto em input lag. Para nossa próxima dica, galera, nós vamos estar utilizando o Exit Lag. Lembrando que eu não sou patrocinado pelo Exit Lag e, cara, de maneira alguma eu quero que vocês assinem algo que não funciona. Porém, o Exit Lag ele vai ajudar para quem é gamer. Se você trabalha, também ajuda porque você consegue botar a VPN no navegador. Mas se você não usa isso, tranquilo, fique tranquila, pode pular pro próximo passo que tá aqui embaixo, que com certeza isso aqui talvez não vai te ajudar. Porém, se você é gamer, mano, e você gosta de jogar e nunca testou Exit Lag, recomendo que teste. Eu vou deixar um link aí embaixo, é um link de afiliado. Se você clicar por ali, se cadastrar e por acaso comprar, eu vou sim ganhar comissão. Então, se você quiser fazer isso, vai me ajudar, mas se não quiser, não tem problema, faz o teste grátis. Gostou? Se não gostou, mano, vai lá, troca o e-mail, cria outra conta e pau no gato, beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer a configuração aqui, galera. Pra vocês configurarem o seu Exit Lag depois de terem criado sua conta, comprado ou não, vocês vão vir nas configurações do seu Exit Lag e vão deixar exatamente como aparece aqui no meu. Inicializar com o Windows, você deixa desabilitado, minimizar pra bandeja quando você fechar. Então quando você fechar, ele vai ficar aqui nessa bandejinha, ajuda a diminuir o input lag também. Tem vários vídeos aí na internet falando sobre isso. Em opção de otimização, eu não gosto de deixar a otimização em tempo real, mas há pessoas que gostam e às vezes o próprio Exit Lag recomenda que você deixe, mas na minha opinião, no meu jogo não adiantou de nada. Eu preferi deixar desativado porque parece que ter dado um desempenho melhor. Em
otimização inteligente eu deixo ativado, utilizar rotas duplas eu deixo ativado, nível de precisão de otimização eu mantenho em alto e aqui embaixo eu edito de automático para UDP e TCP. E aí, nessa parte de notificações eu desabilito tudo, a fim de eu otimizar ainda mais meu PC e esses monitoramentos tudo desabilitar. Aqui em método de redirecionamento a gente deixa automático, porém se você quiser testar um desses dois também você pode, beleza? Feito isso, nós vamos voltar agora aqui na parte de PC Boost. Nessa parte de PC Boost, vocês vão deixar apenas essas funções aqui ligadas no seu PC. Não recomendo que otimizem nada por aqui, otimizem manualmente, é melhor e mais seguro, ok? Deixem isso aqui, somente essas 4 opções ativadas, essas duas e essas duas, e depois vocês vêm aqui em DNS Optimizer. Deixa carregar os servidores DNS, façam testes. Toda vez antes de você jogar, faz um teste novo para ver qual que vai estar melhor para você. No meu caso, o Cloudflare neste horário está melhor, então eu escolho o mais rápido, ele já seta para mim aqui e pronto. Depois disso, é só você vir aqui e adicionar o seu jogo. No meu caso, é o Black Squad e eu vou ensinar agora vocês a configurarem o Black Squad ou qualquer outro jogo para vocês. Lembrando que tudo é teste, cada computador funciona de uma forma. Mas dentro da configuração para o seu jogo, você vai vir aqui em servidor, no seu provavelmente vai estar automático em todas as regiões e eu recomendo que você deixe no servidor que você quer jogar. Digamos que você não vai jogar jogos ranqueados, que joga lá na Europa, ou servidores lá da Europa, então você deixa América do Sul e ele vai configurar para você automaticamente, é só clicar em aplicar rotas que tá resolvido. Porém, se você quiser uma otimização ainda mais precisa, você vem em servidor, seleção de servidor manual, vem em São Paulo, né, no caso América do Sul, e aí vai ter São Paulo ou outras regiões aí por perto, e você seleciona o que tiver o menor MS para você e vai testando entre um ou outro, ok? No meu caso só tem 2, eu posso selecionar, por exemplo, o São Paulo 4 e deu. Aqui em configurações avançadas eu deixo isso aqui desativado, porque para mim não faz sentido deixar ativado algo que antes para mim já tinha as rotas locais primeiro e era uma porcaria, então não faz sentido, pelo menos isso para mim. Em rotas TCP eu deixo 2, rotas UDP eu deixo 2. Por quê? Porque funcionou bem para mim, não tem motivo específico, só tá bom o jogo e é por isso que eu mantive ele. Feito isso, é só clicar em aplicar rotas e tá resolvido, galera. Bom, galera, aí pra nossa última dica, e a dica bônus aqui é pra vocês procurarem por cabo de rede diferente. Se você usa a conexão cabeada, recomendo que vocês usem esses cabos CAT, que normalmente são bem conhecidos, principalmente por quem gosta do máximo de desempenho na questão internet. São cabos de altíssima velocidade e compatibilidade, juntamente com outros recursos e matérias-primas que a gente não encontra nos cabos convencionais que as redes provedoras de internet nos dão nos nossos roteadores, ok? Então, caso você ainda tenha interesse em otimizar ainda mais, recomendo muito que vocês comprem um desses aqui. Vocês podem comprar desde o cabo CAT5, que seria este azulzinho aqui. Ele é bem parecido com o RJ45 que nós conhecemos, mas não é o RJ45, ele é diferente. Ele tem alguns recursos bons, ele é bem um pouco mais caro, mas se não, você pode comprar o CAT7, que, por exemplo, é o meu cabo, que é o que eu uso. Eu uso da Ugreen, mas vocês podem comprar essa Vention, que também é muito, muito bom mesmo. Se vocês quiserem, quer dizer, eu vou deixar, na verdade, o link aí no comentário fixado pra vocês, com o meu link de afiliado, que se você comprar por aqui, você me ajuda também. Porém, eu tenho e acho muito, muito bom. Recomendo muito que vocês comprem, tá, galera? Lembrando que vocês têm que fazer uma medição aí de onde tá o seu roteador até o seu PC pra ver se, né, vai estar financeiramente valendo a pena. Porém, ele é muito bom. Ele é um cabo ultra veloz com até 10 GB de internet passando pelo cabo, meu amigo. Um RJ45 blindado. Porém, você pode comprar o CAT6, CAT5, que são normalmente mais baratos. Não vai fazer tanta diferença, a não ser que você tenha muita internet, que é realmente o máximo de desempenho. Aí sim, você pode comprar até um CAT8, que é, pô, pica das galáxias, mas não faz sentido, tá? Não jogue dinheiro fora por causa disso, não. Vai fazer diferença, mas não é pra tanto, ok? Sempre recomendo marcas assim, como a Ugreen, Vention, que são marcas conhecidas, marcas que realmente vão entregar tudo o que prometem, beleza? Porém, galera, fiquem à vontade para procurar outras marcas também, pesquisar um pouco mais a saber disso. Muita gente não conhece essa informação e acaba deixando, qualquer cabo de rede serve. Não, é que nem o próprio cabo do HDMI ou DisplayPort, por exemplo. Esses cabos são cabos que são bem importantes para nossa jogabilidade. Por quê? Se a gente tem um cabo de baixa qualidade, ele não vai entregar a potência máxima do nosso PC pro monitor e nem do monitor pro PC. Consequentemente, a gente não vai ter um desempenho legal nos jogos. Então, caprichem sempre nos cabos que vocês usam no seu PC, beleza? Então, galera, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra dar aquela fortalecida. E qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aqui abaixo que vai ser um prazer te ajudar. Esse foi o vídeo. Valeu, falou, fui e até o próximo.